Olá, Instagram! Muito boa noite! 21 de dezembro. Começamos toda essa loucura. Tudo bem, Rick? Começamos todo esse frenesi de lives em março. Lá se vão 9 meses, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 9 meses, é um parto. Onde a gente teve aqui dezenas de convidados, conhecemos muitas pessoas, batemos papo com muita. E essa querida aqui, ó, ela já é habituê da nossa casa. Tudo bem, Dani Brito? Seja bem-vinda, um tempo que eu não te vejo. Romeu. Lu, minha querida, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Hoje nós vamos trazer um tema mega solicitado, sempre campeão de audiência. Todo mundo quer saber como, onde, quando. E nada melhor do que chamar os peritos para conversarem sobre essa temática. Então eu recebo, peraí, deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Recebo aqui hoje com uma honra incrível, fechando o ano com chave de ouro, a minha linda, querida, mais do que Maravigold, amiga Lucila Marques, que vai me contar tudo sobre CNV. Então vamos botar a Lucila para dentro? Vamos convidar a moça. Chega aí, meu bem. Tudo bem, Daiane? Tcharam! Tcharam! Chegamos! Chama, Amada, isso aí é filtro ou você tá preta? Você tava na praia? Não tava dentro de casa mesmo, acho que é a minha corzinha. Tá poderosa! Saudade de você, mulher! Eu também! Quanto tempo a gente não se fala! Como é que pode, né? Tô me sentindo já um periquito na gaiola. Não saio nunca mais, não vejo ninguém. Acontece é que a gente, na verdade, a gente faz um monte de coisas, né? E acaba passando o tempo, a gente vai enrolando. Essa noção de tempo dentro da quarentena é um pouco diferente. E aí a gente acaba fazendo um monte de coisa. E como a gente fica muito no vídeo, chega uma hora que não dá mais. Quero o cérebro já tá assim. Eu provavelmente hoje vai ser minha última live. Ainda tinha mais uma essa semana, mas eu não sei se eu aguento. Jura? Não que vocês, meus queridos e amados, não mereçam muito, né? Mas assim, você já vai chegando naquele nível, né, amiga? Que a gente já tá batendo aqui no tanto total, assim. E também precisa dar uma paradinha, organizar o nosso Natal, né? Começar a pensar aí já os planejamentos todos. Amada, como eu sempre falo, quem for chegando, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença de todos vocês. Quem veio convidado pela Lu, chega aí. Tomara que você goste, fique por aqui. Esse vídeo depois fica salvo aqui no IGTV e eu subo ele também no canal do YouTube. Lu, meu amor, conta pra nós quem é você na fila do pão, o que que tu faz, da onde que você veio contar essa história de CNV pra nós, né? Minha amiga querida, coach de mão cheia. E, ó, nem vou parar de tanta qualificação, deixa que ela Ai, conta. que delícia a gente escutar isso. No final do ano é tudo de bom. Falar sério, pra gente realmente fechar com chave de ouro, né? Adorei na fila do pão. Então, eu vou contar quem eu sou na fila do pão. Eu, na verdade, eu fui executiva durante 28 anos de empresas nacionais e multinacionais. Trabalhei sempre na área de marketing. E depois, desses 28 anos, eu resolvi fazer uma transição de carreira e acabei chegando ao coaching, depois mentoria, e aí ao admirável mundo da nossa cabeça, né? Que é uma doideira, e eu conheci isso. Que, na realidade, eu diria para você o seguinte, que muito do que eu faço hoje, ou a grande maioria das coisas que eu faço hoje, primeiro, é experimentado lá atrás, né? Eu sentei na cadeira dos executivos, eu sentei na cadeira da pessoa que está, talvez, nos assistindo agora, então eu tenho bastante experiência dessa área. E depois, também, ao decorrer desses últimos 7, 8 anos, eu entendi que tudo isso que eu trabalho hoje eu fazia, mas não tinha nome, não existia coach naquela época, não existia nada disso. Não tinha esse tipo de metodologia. Então eu entendi que o que eu faço hoje, muito eu fazia lá no passado, mas não tinha nomes.
Então, para mim, fica até mais divertido. Porque aí fala, olha, aquilo que eu fazia era isso, olha que bacana e tal. E hoje eu sou mentora e coach de líderes e trabalho bastante com inteligência emocional, né? Voltado para as pessoas. Olha a Rosana Brandini, oi, Rô! Tá aí com a gente também. E, enfim, eu trabalho bastante nessa área hoje, como a Lu, tenho os meus clientes, eu dou uns treinamentos, e a gente vai aprendendo, né? Sempre aprendendo. E o mais legal é que os aprendizados são para nossa vida pessoal e para profissional. Então a gente pode usar nos dois sentidos, que é isso. Maravilhoso. Vou dando um oizinho para o pessoal. Queria que você contasse para mim rapidamente da onde que surgiu essa metodologia do Marshall, né? Do CNV. Qual foi o propósito? Por que o Marshall foi estudar, o Rosenberg foi estudar essa temática? Lu, conta pra gente um pouquinho lá do comecinho. O Marshall, na verdade, ele desde pequeno, ele tinha algumas situações da vida dele, da família dele, em que ele vivia alguns conflitos, e aí ele não entendia muito bem aqueles conflitos, e quando ele foi crescendo, ele foi se interessando cada vez mais por isso, e foi querendo entender sobre isso. E aí, logicamente, ele foi fazer a área da psicologia e foi entender melhor. E ele acabou, eu diria que ele acabou sistematizando um conceito para poder entender como os diálogos poderiam ficar melhor. E ele foi entendendo isso. Até tem algum histórico aqui dele, que ele trouxe lá desde quando ele começou, mas eu não sei muito se vem ao caso da gente conversar sobre isso e falar sobre... Não, nem precisa, mas o Marshall foi criado dentro de um ambiente de hostilidade, de rivalidade, né? Nos subúrbios americanos, muito racismo, era daí que ele não entendia muito bem essa história. Legal. Agora, quando ele botou esse nome, Lu, comunicação não violenta, eu vejo muita gente não se reconhecendo como praticante de comunicação violenta. Eu mesma muitas vezes não percebo, porque fala violento, aí a pessoa pensa que é assim, tiro, porrada e bomba, né? É tipo Tom Cruise dando esporro na produção, Anitta dando esporro na galera, Bernardinho surtando na beira do campo, né? As pessoas não se reconhecem no que ele chama de violento, tanto que também tem gente que fala que é a comunicação compassiva, né? Fala um pouquinho dessa história de violência aí. Como é que é esse negócio de comunicação violenta? Para a gente entender a não violenta, né? Colocar para você o seguinte, o próprio Marshall, ele mesmo não gostava desse nome. Ele mesmo deu o nome e ele mesmo não se sentia confortável com ele. Mas foi a melhor forma dele conseguir nomear essa situação. Porque quando ele começou a trabalhar e sistematizar a comunicação não violenta, que daqui a pouquinho eu conto para você os 4 passos, que são os básicos para a gente trabalhar nisso, ele trouxe isso e ele começou a trabalhar muito em situações de conflito, situações de guerra, situações de conflito, onde tinha uma disparidade muito grande para que as pessoas pudessem se comunicar. Como você disse, as pessoas não se reconhecem. A comunicação não violenta não é você xingar, não é você ficar bravo, não é você fazer pirraça, não é nada disso. Uma pessoa pode estar sendo super violenta. Muito legal você falar isso, né? Porque tem gente que pensa, como é que eu vou dentro do mundo organizacional, disputando negócio, mercado, você não violenta. A gente tem que se colocar. Eu falo, então, gente, não violento não quer dizer bobão, né? Exato. E nem fofinho quer dizer que não é violento. Então, o que é essa história? Então, a comunicação não violenta é a forma com que a gente leva para o outro algo que a gente quer falar, né? A comunicação, a gente tem o locutor e o interlocutor, então a gente vai trabalhando em cima disso. O que ele chama de comunicação não violenta? Ele diz, e na verdade ele foi para mim, eu diria, um transformador quando eu conheci a história do Marshall. Eu vou pegar daqui a pouquinho o livro e mostro até para vocês, porque o Marshall, ele diz o seguinte, que tudo nosso começa através de uma necessidade. Uma necessidade atendida ou não atendida. E todos nós temos necessidades e a gente vai em busca de satisfazer essa necessidade, né? Exato, a gente quer que essa necessidade aconteça. E ela pode acontecer ou não. E outra, às vezes nós duas temos a mesma necessidade.
Por exemplo, sei lá, a gente está aqui com uma necessidade de passar informação. Vamos supor. Nós temos a mesma necessidade, mas as estratégias são diferentes. E mesmo a gente tendo a mesma necessidade, tendo estratégias diferentes, isso pode gerar um conflito. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que parte-se tudo da necessidade daquela pessoa. O que aquela pessoa, de fato, ela quer. E a gente não tem esse hábito de reconhecer as necessidades que a gente tem. Nunca teve esse hábito, não é uma coisa corriqueira do nosso dia a dia. E, portanto, a gente se confunde bastante quando a gente está falando de necessidades. E aí tem um trabalho, um treino bem grande sobre isso. Ele falou o seguinte... Ô, Lu, deixa eu só te interromper um pouquinho, que o povo vai palpitando e eu vou gostando de interagir com eles, né? A Thali, oi, querida, fala que a gente deveria ensinar CNV na escola. Deveria, já tem muitas escolas que já adotaram. Nas escolas, nas universidades, nos hospitais, nos tribunais, nas empresas, né? Porque isso que a Lu está falando é uma coisa importante. A gente não foi educado, pelo menos nossa geração, né, Lu? A gente não foi educado por pais que tinham educação emocional. Então, é óbvio que a gente também não aprendeu a nomear, identificar. Então, às vezes, você tem uma necessidade que você não compreende que aquilo é uma necessidade e você começa a achar que os outros têm a obrigação de atender essas necessidades e do jeito que você quer, né? Exato, porque aí que dá o conflito. O que é o conflito, na verdade? É quando tem uma necessidade não atendida. Eu quero alguma coisa, eu espero alguma coisa e eu não sei falar para o outro que eu quero isso, e nem como falar para o outro, e nem o que eu estou sentindo. Porque, segundo o Marshall, ele diz que ele tem 4 passos. Eu vou falar rapidamente aqui, que é o seguinte. O primeiro passo é a observação, é o fato. E quando eu falo do fato, eu falo de fato mesmo. É como se eu tivesse tirado uma fotografia e eu mostro para todo mundo que está aqui assistindo e todo mundo vê a mesma coisa. Qual é a diferença do fato e não fato, vai? É porque eu interpreto aquilo. Então, quando eu vejo uma fotografia, por exemplo, vejo uma menina com uma expressão que ela está falando alto, né? Que ela está de uma forma, vamos supor, com o rosto surpreso, eu já interpreto e digo, ela está berrando. Estou interpretando, isso não é o fato. O fato tem uma pessoa que está com o rosto, com linhas na testa e com uma boca aberta. Isso é que eu consigo ver. E todo mundo vai ver a mesma coisa. Então, a primeira análise que a gente faz é o que é o fato? Qual é o fato desse assunto? E isso parece que é uma bobagem, mas é treino, 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 porque a gente se perde dentro disso. O segundo fato é entender o seguinte, qual que é a necessidade que eu tenho. Ô, Lu, deixa eu te interromper só um pouquinho. O fato é diferente da observação, da interpretação, escrevi observação, uma interpretação, porque nós sempre temos filtros, que estão chamados vieses, né? Então eu olho e juro, mamãe mortinha atrás da porta, que aquilo é uma tal coisa, mas é uma tal coisa segundo o meu modelo mental, segundo o meu viés, segundo minha interpretação, né? Então o outro, ele já vê outra coisa. Então a gente precisa fazer um treino muito grande de se ater a fatos, né? Eu trabalho muito isso no meu curso de consultor interno para RH, porque muitas vezes o RH, ele parte também de premissas de julgamento do seu cliente líder ou do colaborador, sendo que ele não observou fatos, né? Então a gente precisa narrar fatos. Olha, eu vejo isso, eu percebo isso, né? Me parece aquilo que já é a interpretação. Beleza. Já é a interpretação, exatamente. Então, eu vou pegar essa deixa sua. Quando eu estou falando do fato, eu estou falando de uma imagem pura e simples. Por exemplo, se alguém entra aqui na sala agora e fala alto comigo, eu estou dizendo, essa pessoa está berrando comigo. Não. O que eu posso dizer, o fato ele abriu a porta e falou comigo. É o que eu posso falar, porque é um fato. Tom de voz alta, né? O tom de voz alta, eu ainda posso levar para uma interpretação, porque pode ser alto para mim, mas não alto para ele. Então, para ele não é alto, para mim é alto. Às vezes a pessoa tem um problema de surdez, né? Ela fala alto porque ela tem um problema de surdez. É verdade, meu filho tem um pouco de perda auditiva, ele fala alto, né? Mas por quê? Porque ele não escuta aquilo que ele fala, né? E da onde que vem essa interpretação da gente? Essa interpretação da gente vem dos nossos valores, das nossas crenças, das nossas memórias, de como a gente percebe o mundo.
Então, quando não está de acordo com os meus valores, com a minha crença, eu julgo. É assim que sai o julgamento. E o julgamento, vamos combinar o seguinte, é uma coisa extremamente natural e normal. O ser humano julga da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir. Isso é natural. A questão não é o outro ser diferente de mim. É como é que eu levo isso, como é que eu lido com isso. Bom, se aquela pessoa é diferente de mim e eu, dentro dos meus conceitos, não concordo, eu preciso entender que ela é daquele jeito, ok. Ela só não está de acordo comigo. Então, quando eu vou julgar, eu tenho esse tipo de ação, esse tipo de comportamento. E aí eu deixo de ver o papo. Isso exige, né, Lu, uma maturidade, um amadurecimento, porque o julgamento binário, certo, errado, pode, não pode, perdão, ele é muito do ego, né? O ego, ele é binário, né? Quando a gente vai alcançando novos níveis de consciência, vai ficando mais amadurecido, mais espiritualizado, mais transcendente, você vai entendendo que o certo e o errado, ele tem um espectro muito amplo, porque depende de tanta coisa, né? Então você vai atenuando essa coisa desse julgamento, né? Você me fez lembrar de Rumi, que é um filósofo que ele dizia, entre eu e você há um espaço enorme. Então, assim, entre o que eu acho certo, o que você acha errado, ou certo também, tem um espaço enorme que vem dentro dos meus julgamentos, das minhas interpretações. Rumi dizia isso. Então, assim, cuidado, porque o certo para você pode ser o errado para o outro. Então, aí é a interpretação. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente observa. Eu observo um fato, é simplesmente como se eu tivesse... Imagina eu pegando uma máquina fotográfica, tirando uma foto agora dessa cena. O que você enxerga? O que você enxerga é o que todo mundo vai enxergar. Se tiver algo diferente, é a interpretação. Eu estou interpretando aquela foto. Então, essa é a primeira coisa. Qual o fato que aconteceu? Um fato simples, sem interpretações, que é um treino. Segunda parte, ele diz que é o seguinte, tudo parte de uma necessidade. Quando eu vejo alguma cena, ou participo de alguma cena, por trás disso tem uma necessidade. E essa necessidade, ela, com muito treino, a gente consegue identificar a necessidade que eu tenho. Então, por exemplo, nós estamos aqui, eu tenho uma necessidade que é passar meus conhecimentos e conhecer as pessoas que estão junto com você. Essa é a minha necessidade. Se ela não for atendida, eu tenho reações a partir disso daí. Da onde vêm essas reações? Elas vêm dos meus sentimentos. Eu acabo abacanhando um sentimento por essa necessidade não ter sido atendida. E a partir daí, eu reajo. Porque o ser humano age e reage. E eu reajo. Onde está a comunicação não violenta? Está exatamente aí. No momento que eu observo um fato, que eu percebo a minha necessidade, que eu entendo qual é o sentimento que está me gerando isso daí, e aí eu falo. Este falar gera o conflito. Porque, inclusive, Lu, tem um fato que é muito interessante. As pessoas, muitas pessoas, não falam o que sentem. Até porque, em muitas situações, se acham vulneráveis. Brené Brown, que é uma escritora e uma pesquisadora, né, de vulnerabilidade, de culpa, sentimentos, etc., a Brené Brown diz o seguinte, que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, assim como a gente tem um pouco de pré-concebido isso. Muito pelo contrário, é uma coragem. Porque é o momento que eu estou vulnerável, ou seja, no momento que eu falo para você o que eu estou sentindo, eu estou me abrindo para você. Quando eu abro, eu gero uma conexão. Porque assim, se eu falar de um jeito bem assim, facinho, assim, na hora que eu falo para você, puxa, eu tô triste, Lu, eu estou expondo o que eu tenho dentro de mim. Eu entro num momento vulnerável. E esse momento vulnerável, ele pode ser aceito ou não, enfim, mas eu me abri para você. O outro percebe e fala, puxa, isso é inconscientemente, né, que eu tô falando, né, em segundos. Fala, puxa, ele tá falando para mim o sentimento dele. Deixa eu ver o que tem ali. E aí a gente começa uma conexão. A conexão, a empatia, né? E a Brené Brown tem até um livro que chama Coragem de Ser Imperfeito, porque ela fala que isso hoje é muito requisitado nas relações humanas. Olha lá, né?
Eu também tenho esse. É muito requisitado. E a gente, quando fica querendo disfarçar, esconder, negar a nossa vulnerabilidade, ao contrário, a gente libera essa desconexão e até uma toxicidade. Porque você vê que até os personagens de filme, agora de um tempo para cá, eles se humanizaram, né? Lembra da Malévola? Malévola da minha infância, ela era ruim porque ela era ruim. Aí vem a Jolie e conta a dor por trás daquela bruxa malvada, né? E o Drácula e uma porção de outra. Então hoje está na moda, mas é porque é um movimento de conscienciação de que aquilo que não te cura te governa, né? Jung falava sobre isso. Enquanto você não tomar consciência da sua sombra, você vai ser regido por ela e atribuir isso ao destino. E Freud já dizia, quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo, né? É verdade, é legal isso aí. Eles falam, os dois falam isso. Porque eu não tenho esse lado da psicologia, não conheço, não tenho essa competência. Eu tenho só desses outros. Mas eu gosto muito dessa frase. Quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe muito mais de Pedro do que de Paulo. Exatamente, porque quando eu te julgo, eu estou falando da minha ótica e não da sua, né? Então, por isso que eu digo assim, se doeu, pega que é seu, porque sempre que eu vejo que eu estou julgando os outros, e ó, quem não julga, né? Eu fico olhando e falo, mas não é dele que eu estou falando, não, é de mim, né? Exatamente, eu estou colocando exatamente, e também dizendo o seguinte, que eu só consigo falar do que eu conheço. O que eu não conheço, eu não consigo falar. Então, se eu conheço, eu devo ter alguma coisa ali. E você falou um pouquinho lá atrás que, assim, à custa de muito, para a gente poder trabalhar a comunicação não violenta, a gente precisa um passo anterior, até ou paralelo, e em conjunto, que é desenvolver, que é estudar muito. Eu diria que, assim, é estudar muito o autoconhecimento, é se autoconhecer muito. Porque a partir do momento que eu consigo entender o que é importante para mim, quais são os meus valores, o que é importante, do que eu não abro mão, quais são as minhas necessidades, o que eu acredito, a partir desse momento, inclusive, hoje a gente, na psicologia positiva, a gente só fala dos pontos positivos, a gente fala dos pontos fortes, a gente traz as nossas virtudes. Em cima disso, a gente vai se conhecer. E a gente vai, eu diria que, se permitir a não ter algo muito... Ninguém é perfeito, eu tenho as minhas imperfeições também. E eu respeito, tudo bem, eu tenho e me permito ter esse outro lado. Então é aí que eu posso estar vulnerável. E é a hora que eu trago o meu sentimento para essa dança, que a gente chama até de uma dança, né? Teve um fato e eu tive um sentimento. E uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas pensam que a CNV é tudo para todo mundo. Primeiro ponto é a CNV para quando você tem uma relação de confiança. Você não vai ficar fazendo CNV com aquele seu colega traíra, né? Que o cara tá querendo furar seu olho, você vai ficar lá todo, né? O ladrão vem te roubar e você fica todo compassivo. Não, gente. Relações iguais, né? E de confiança. Então eu gosto da Lu, respeito a Lu gosta de mim, me respeita, nós temos valores éticos semelhantes, queremos nos relacionar, então a gente usa a CNV, porque tem pessoas que acham assim, é CNV, então agora o bandido quer me roubar e eu tenho que ser compassivo. Não, né? Assim também não. O que a CNV traz bastante, e aí eu vou até pegar um pedacinho disso, é o seguinte, ela diz o seguinte, eu tenho lá um fato que aconteceu, eu tenho lá uma necessidade para ser atendida, e essa necessidade me gerou um sentimento. E aí, no final, ele coloca dentro dos passos dele a pergunta, né? O que eu vou fazer, o pedido que eu vou fazer para o outro. O que eu preciso entender é o seguinte, em primeiro lugar, essa necessidade é minha. Eu não sei qual que é do outro. Eu posso até perguntar para o outro, não adianta eu querer adivinhar. Em geral, as pessoas dão dicas. Isso é muito natural na conversa da gente. Eu dou uma dica para o outro e eu espero que o outro entenda a minha dica. Não dá a dica, não. Fala para o outro de fato o que está acontecendo, qual é a sua necessidade. É lógico que no começo a gente vai de um jeito didático, né? Qual que é o fato, qual é a necessidade, qual é o sentimento, qual é o pedido. Tem lá os 4 passos. Mas quando a gente começa a entender melhor sobre a comunicação não violenta, eu consigo colocar isso de uma forma que não parece que eu estou didaticamente colocando. Então, quando você falou, por exemplo, do traíra,
O traíra tem uma necessidade ali. Qual é a necessidade daquele traíra? Talvez a necessidade daquele traíra seja ser reconhecido, sei lá, qualquer coisa ser nesse reconhecido, sentido. ser aceito, né? Ser aceito, ser reconhecido. Ser validado, né? né? A olhar para esse traíra, que está me sacaneando, e entender que ele tem uma necessidade ali atrás e que não está sendo atendida, por isso é que ele dá a pegada em cima de mim, eu começo a entender melhor o outro. E aí eu vou fazer a estratégia. Aí é a hora que eu olho e uso a estratégia. Então, vamos supor, como é que funciona a tal da comunicação não violenta? Eu normalmente chego para a pessoa, vamos supor, eu chego aqui em casa, entro, abro a porta, meu filho está assistindo televisão, a mochila jogada, chinelo virado. E eu entro e falo, pô, que bagunça! Pô, você não arruma as coisas? É disso que eu estou falando da comunicação violenta. O que aconteceu aí? Tinha um fato, meu filho sentado assistindo televisão, mochila do lado dele e sapatos ao lado. Eu tenho uma necessidade de organização. Eu preciso disso. E ele, talvez, uma necessidade, que não seja a organização, não seja prioritário para ele, mas de divertimento, de relaxar. E por isso ele sentou no chão e jogou. Ele não está fazendo aquilo para me irritar. Ele, na cabeça dele, ele não está fazendo uma bagunça. Ele simplesmente deixou a mochila, o sapato e sentou para assistir televisão. Para relaxar um pouquinho, né? Para relaxar um pouquinho. E o que aconteceu? A minha necessidade de organização não foi atendida quando eu chego e vejo aquela cena. E o que eu falo? Pô, que bagunça. Posso até falar assim, ô meu amor, que bagunça que você fez. Eu tô fofa, não tô? Mas eu tô sendo violenta. Sim. A violência, ela não tem a ver com a forma como você falou, mas é que quando você faz a imposição, né? Quando você parte do pressuposto que o outro é obrigado a compreender e te dar uma coisa que é necessidade sua, não necessariamente dele, né? E tem uma coisa, não necessariamente, quando eu peço para o outro, né? Quando eu faço um pedido para o outro vai me dar um positivo. Eu preciso, quando eu estou trabalhando na comunicação não violenta, eu preciso entender o seguinte, eu posso ter positivo como eu posso não ter positivo. Ou seja, o outro pode aceitar aquilo que eu falei, ok, e o outro pode falar, não quero. Então, pelo menos você já deixou. Que situação que eu mudaria aí? Como eu colocaria diferente? Quando eu entro, chego, eu tenho uma necessidade de organização. Para mim, o meu filho sentado no chão, assistindo, com a mochila do lado, o tênis jogado, no meu conceito jogado, eu tenho uma necessidade de organização. O que eu posso dizer para ele? Posso dizer exatamente isso. Filho, eu cheguei em casa, você está sentado no chão, você está com a sua mochila aí do lado e o seu tênis aí do lado. Isso, para mim, me incomoda. Porque eu preciso de mais organização. Será que quando você chegar da escola, etc., você pode guardar a sua mochila no quarto para que eu não me sinta incomodada? Isso seria, estou falando didaticamente, um texto de comunicação não violenta. E, por exemplo, você pode contar para ele que para você é um valor, primeiro a obrigação e depois o relaxar. Que quando você vê ele sentado vendo televisão, para você, no seu mundo, você só faria isso depois que você tivesse terminado suas responsabilidades. E que para ele pode não ser assim. Fala, não, eu vou pegar um fôlego aqui depois... E isso é muito difícil, viu, Lu? Até porque, como eu tenho filhos, e quando você tem relações que você quer criar democráticas e igualitárias, falando em Brasil, isso é muito difícil, porque as pessoas elas pensam diferente. Então, aqui em casa, eu sou casada com um aquariano, tenho uma filha pisciana e um filho sagitariano. Piscianos. Então, aquarianos, piscianos e sagitarianos, eles assim, né, a ordem capricorniana não é muito a praia deles. Então, é muito difícil, porque você faz o pedido, você explica a necessidade, a outra pessoa compreende, mas o mindset dela não é daquele jeito. Ela não vê valor naquilo, ela não vê muita importância. Então, ela lembra e esquece, né? Porque não é uma coisa que aí você também tem que entender, porque você faz o pedido, nesse exemplo que você está dando, que é ótimo, seu filho pode fazer para te agradar, porque gosta de você, porque quer teu bem,
Mas dali um pouco mais à frente, ele esquece, porque aquilo não é o mindset dele, a necessidade dele, né? A necessidade dele é mais primeiro, sei lá, relaxar e depois fazer as obrigações. E aí a gente toma isso como desamor. Então, eu queria pegar o gancho para o RH, para deixar você concluir, que é assim, muitas vezes a gente ter relações respeitosas, democráticas e igualitárias, ou seja, reconhecendo que o outro tem o mesmo direito que eu a ter o jeito dele de fazer as coisas, exige muito autocontrole, autoconhecimento e maturidade. Num momento do país onde a gente está sendo muito intransigente com o diferente, né? É tudo. Então, por exemplo, agora você vê aí, tá bombando, não quero ser polêmica, mas o documentário da Anitta, né? Todo mundo só fala nesse documentário, mas você vai lá ver um estilo de liderança muito antagônico ao que todos os estudos científicos de conexão, de autodesenvolvimento propõem. Né? No entanto, se você coloca isso, vira uma polêmica, não, porque é inveja, não sei o quê. Então a gente está num lugar onde as pessoas estão muito polarizadas, né? Como você vê a utilidade dessa ferramenta nesse contexto que eu estou te falando, de quando a gente não chega necessariamente no meio termo com o outro, mas que você não quer romper com esse outro, você vai precisar conviver com ele, porque existe respeito, necessidade, amor, né? Não amor homem e mulher, mas amor, assim, afeto, né? Eu acho que assim, você fez uma pergunta bem interessante, que eu acho que é assim, começa pelo aquele primeiro ponto que a gente falou do autoconhecimento, que é primeiro eu preciso entender que tem algumas coisas que são importantes para mim que não necessariamente são importantes para os outros. Começa por aí. Então, vamos supor, se eu não gosto eu não gosto de pessoas que usam roupa justinha, sei lá, estou falando qualquer coisa. Esse problema é meu. Agora, tem pessoas que usam roupa justinha, que são pessoas muito legais e que elas gostam de usar. Então, esse valor eu tenho que tomar muito cuidado para não julgar. E aí eu dar um nome, né, nomear, rotular aquelas pessoas que estão usando a roupa justinha. É um exemplo bobo que eu estou pegando, mas simples. É alguma coisa que as pessoas fazem. Então, dentro de uma empresa, o que costuma acontecer? Eu rotulo as pessoas a partir do meu valor. E eu começo a achar o diferente que não pode existir. E, na verdade, o diferente é diferente para mim. Pode ser que para outra pessoa, não. Porque eu estou baseada nos meus valores, nas minhas crenças, dentro de mim. Então, acho que assim, a primeira coisa é entender. As pessoas pensam, sentem e agem de forma diferente. Eu trabalho bastante com dinâmicas humanas também. E graças a Deus, né? E graças a Deus, né? E eu trabalho bastante com dinâmicas humanas também, e a dinâmicas humanas traz isso muito claro para a gente, porque todos nós temos pensamento, temos sentimento e temos ação. Mas pessoas têm isso de forma diferente. E o que acontece em geral? Eu acho, e é claro, que a minha forma é a melhor. Então eu quero que o outro faça do meu jeito. E se o outro não fizer do meu jeito, o que vai acontecer? Eu vou dizer, não serve. E aí ele é diferente. Então, é a hora que a gente olha para o resultado e fala, bom, nós queremos esse resultado com como a pessoa fez nesse ínterim, a questão é dela, porque é o jeito mais confortável que ela tem para fazer. Então, quando a gente fala disso, a gente fala, vamos voltar lá, o autoconhecimento é o primeiro passo para isso, para eu poder saber. E o segundo passo, quando a gente está falando de olhar para o outro que é diferente, o segundo passo é, além de eu ter meus valores, eu tenho as minhas necessidades. As minhas necessidades é assim, o que é importante para mim, o que eu tenho que estar atrás disso. Então, vou te dar um exemplo de necessidade. Outro exemplo de necessidade. Vamos supor que a gente está no trabalho, estou no escritório, estou no trabalho, na empresa, e eu tenho a necessidade que a minha equipe chegue pontualmente, nem antes nem depois, mas eu quero que chegue pontualmente no horário lá, 9 horas. Porque é um valor para você, né? Porque para mim é importante ter pontualidade, porque para mim é importante, porque eu acho que isso é respeito. É um valor, né? É um valor. E de repente eu tenho lá uma funcionária que ela não chega no horário, ela chega sempre um pouquinho atrasada, ela chega dentro daqueles 15 minutos que pode chegar, mas ela chega sempre um pouquinho atrasada.
E eu acho que aquela pessoa é desleixada. Eu estou julgando. Ela é desleixada, não sabe chegar na hora. Ou É não uma tem pessoa comprometimento, não tem que não tem comprometimento, né? comprometimento. Não Isso. respeita a regra, Não né? respeita. E eu começo a travar comigo este conflito. E eu posso chegar nessa pessoa e chegar para ele e falar exatamente isso. Olha, numa avaliação, por exemplo, eu acho que você não é uma pessoa comprometida, eu acho que você não está junto conosco no time. Essa é uma avaliação e um julgamento que eu estou fazendo, a partir do meu viés, como você disse, da minha visão. É. E aí, de repente, aquela pessoa me diz o seguinte, não... E daí é que vem a violência, né? Aí que tá violento, porque eu me sinto agredida quando ela fala, não sou comprometida. Mas eu sei lá, Lucimar, sou comprometida, eu trabalho duro, eu chego lá, eu chego 9h15, tudo bem, mas eu trabalho duro, eu não olho pro celular, etc. Então eu me sinto comprometida. Aquilo para mim foi uma violência, porque ela está me julgando. E eu, peraí, que eu trabalho que nem maluca, eu passo hora extra, não sei o quê. Aí você para e pergunta, mas por qual motivo que você está chegando? Então, acontece que eu tenho um filhinho, que é assim, quando eu saio, na hora que eu vou sair, é a hora que eu preciso trocar uma fralda, algumas surpresas que acontecem, então eu acabo me atrasando algumas vezes por semana. Então ela tem uma necessidade de cuidar do filho dela, né, dentro disso. Houve ali um conflito, porque nem ela conseguiu expor as necessidades dela e os sentimentos que ela tem de amor pelo filho dela e de que a necessidade que ela tem para cuidar do filho, e nem a gestora dela conseguiu olhar que ela tinha alguma necessidade ali, e a necessidade foi só da gestora, dizendo que quem não é pontual não é comprometido. Uhum. Aí eu coloco o seguinte, que está errado. Então, como é que essa gestora pode se posicionar? Exatamente. Lucimar, é o seguinte, eu percebi, e quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente diz fato. Então, fato não é assim, você sempre chega atrasada, você está chegando atrasada sempre. Não, não é assim. Isso é julgamento, Quando é sempre, sempre é nunca, sempre é demais, né? E nunca é muito pouco. Então, é assim, nesta última semana, você chegou nas, sei lá, segunda, terça e quinta, você chegou depois das 9 horas. Não é atrasado, é depois das 9 horas, que é o horário combinado de trabalhar. Isto me deixa muito triste, porque eu tenho a necessidade que as pessoas sejam pontuais, porque a pontualidade significa para mim compromisso. Pronto. Então, isso eu estou colocando eu como gestora. Aí é o momento que a gestora se sente vulnerável, e aí existe aquele medo, né? Aquele sentimento de medo de eu me colocar vulnerável, porque eu vou me achar fraca. E é nesse momento que começa a ter uma moderação, os moderadores usam demais comunicação não violenta, e é nesse momento que a Lucimar tem um momento dela dizer, olha, Lucila, acontece que eu tenho um filhinho, eu preciso cuidar do meu filho, eu quero cuidar do meu filho, eu tenho a necessidade... E é um valor para mim. Filho, ele tem muito valor para mim, e eu fico também muito sentida quando eu não chego na hora, mas é que eu preciso cuidar do meu filho. Então eu estou conseguindo colocar minha necessidade, os meus sentimentos e o fato que está acontecendo. E aí, quando essa gestora, ela tem uma maturidade, aqui o nosso amigo, o Pedro Pano Oficial, ele fez assim, qual a relação disso com a inteligência emocional? A inteligência emocional, ela tem a ver, a Lu também é capacitadíssima para falar disso, ela tem a ver com o autoconhecimento e o gerenciamento das emoções, que é assim, para eu como líder, se eu fosse essa líder, perceber que compromisso não necessariamente está atrelado ao horário. Mas compromisso também pode estar atrelado a um valor de família, que eu falo, puxa, né? Quando eu não sou violenta, quando eu dou ao outro o direito de expressar o pensamento dele, a necessidade dele, e eu também tenho abertura para conciliar. Porque também eu posso ser fofinha, falar desse jeito, mas eu sou irredutível. Então, para mim, se você não pode chegar no horário, então você não é comprometida. Isso ainda está no campo da violência, né? Quando eu acho que só meu jeito é o certo, né? Oi, mexeu aqui. E
E você é a forma que você coloca. Porque eu posso estar falando, ai, fofa, ai, Lu, querida, nossa, eu gosto tanto de você, mas olha, é o seguinte, você Quando não está chegar na hora, vai comprometida com o seu dançar, nega véia. trabalho. Você não está dando, eu vou ter que dar uma suspensão para você, porque você não é uma pessoa comprometida. Agora, respondendo o que o Pedro perguntou, oi, Pedro, adoro o Pedro. Cara fantástico. Uhul. Respondendo o que o Pedro perguntou, é assim, tem tudo a ver com a inteligência emocional, os dois estão atrelados. Porque quando eu falo de inteligência emocional, como você disse, eu tenho uma gestão dos meus sentimentos. A primeira coisa na inteligência emocional é eu reconhecer que eu tenho alguns sentimentos. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é eu identificar que sentimentos são esses. Porque eu posso ter um sentimento, eu não sei muito bem nomear. Então é interessante eu nomear, eu dizer que sentimento é esse que eu estou sentindo, porque senão eu não consigo nem passar para o outro. Como que eu vou conversar com o outro? E depois, a inteligência emocional, depois que eu entendo que eu tenho, e depois eu nomeio esse sentimento, aí sim eu vou colocar uma estratégia para lidar com ele. E quando a gente está falando da inteligência emocional, a gente vai usar muito disso, porque ela entra na parte dos sentimentos. É. Eu tenho a tal da observação, vou buscar a necessidade e que em geral, eu tenho um pouco de dificuldade de achar isso, eu tenho que treinar muito, assim como os sentimentos. E os sentimentos, uma coisa que eu quero até deixar claro é assim, o que eu sinto é meu, tá? Não é do outro. Sim. O outro não me faz sentir. Uhum. Né? Você As me preocupa, emoções, elas são preocupar. autocausadas, né? A gente que atribui, né? Exatamente. Inclusive, Lu, eu queria até falar isso. Essa semana, a capa da revista Você RH, ela fala da inclusão. E eu ainda vejo muita gente falar que a inclusão é muito, é muito mimimi. Ontem eu estava assistindo uma menina que é bombando no Instagram, no TikTok, que é a Pequena Ju. E ela é uma pessoa com nanismo, e ela é engraçadíssima. Os vídeos dela são, sei lá, milhões de seguidores. Eu estava assistindo uma participação dela no programa do Danilo Gentili, né? Que eu acho que é mais antigo. Mas então ela diz assim que as pessoas se aproximam dela quando ela está caminhando por aí afora e vem assim, como se ela fosse neném. Tem gente que quer pegá-la no colo, né? Quer pegá-la no colo. Então pensa, gente, pensa. Você tem um estranhamento de ver alguém tão pequeno. E remete na sua cabeça que aquela pessoa é criança, só que ela não é. Ela é uma mulher que tem uma estatura pequena, porque ela tem uma conformidade física diferente da sua, né? Uma alteração genética que causou nela o nanismo. Aí é só você fazer um exercício simples. Se tivesse um gigante perto de você, que se aproximasse de você e quisesse pegar você no colo, sendo você uma mulher ou um homem adulto, como você se sentiria? Então eu acho que a gente precisa, assim, mesmo que a gente não entenda, não compreenda esse lugar, né, porque não é da nossa vida, não é do nosso cotidiano, mas a gente precisa exercitar esse lugar, né? Então, por exemplo, eu comecei no início da pandemia a me aproximar do movimento da igualdade racial, fazendo mentoria para jovens e meninas negras, e eu fui ouvindo o relato das mulheres pretas, dos homens pretos, né? Eu sou branca, eu nunca vivi isso, eu nunca entrei numa loja para alguém estar olhando para mim, desconfiando que eu estou roubando, nunca. Então, é óbvio que eu não sei me colocar naquele lugar, porque nunca vivi. Agora, isso não faz de mim uma pessoa que vai ser insensível ou taxar isso de mimimi. Então, essa questão da inclusão eu quero trazer porque a CNV ela tem tudo a ver com isso e a inteligência emocional também, que é você não precisa ter vivido aquilo para poder compreender que o outro ele tem o direito de ter a mesma vivência que você em relação aos temas. Eu tenho o direito de andar na rua sem ninguém querer me pegar no colo, ou se encoxar em mim, ou falar gracejo sobre meu corpo, né? Ou desconfiar que eu estou roubando pela cor da minha pele. Se eu tenho esse direito, o outro também tem. Como é que você vê essa relação, Lu? Da CNV aí com essa questão hoje tão em voga da igualdade, da diversidade, né? Até do machismo, todos esses temas polêmicos. Na verdade, quando você fala isso da inclusão, e você contou esse assunto, eu olhei pelo outro lado, né? Porque o que eu estou assistindo também? Eu estou assistindo algumas coisas.
E o que eu olho é assim, eu entendo perfeitamente, existe mesmo alguns preconceitos, existem alguns racismos, existem, lógico que existe. Isso é tudo muito novo aqui no Brasil, né? Isso para a gente nunca foi falado para os brasileiros, agora isso está em voga. E aí o que eu percebo é assim, o outro lado, que está do outro lado, que é o que está sentindo, ele está com raiva, né? A gente, pelo menos eu entendo que ele está com raiva porque da forma que ele chega. Uhum. Então ele também não está conseguindo. Tem uma polarização, né? Vira uma polarização. Então me parece que ele também não está conseguindo passar esse sentimento dele, que para ele aquilo é difícil. Você tem um ou outro que tem mais informação, talvez, e que passa. Se não vira só aquela batalha, está fazendo uma passeata. A gente nem sabe exatamente o que aconteceu. E a gente, como você disse, não vive algumas situações para poder dizer e se colocar, empaticamente, colocar no lugar dessa pessoa para tentar transferir aquilo. Então, eu preciso saber dos fatos. Eu preciso entender os fatos. E é legal que você colocou isso, que eu vou até colocar os opostos, né, quando a gente fala. Quando eu falo de observação, o oposto da observação é a avaliação. Observação, avaliação. É o oposto. Quando eu estiver avaliando, eu não estou observando, né? Como eu poderia dizer. Quando eu estou falando de sentimento, sentimento vem do coração. O oposto disso vem da cabeça. Muitas pessoas acham que são sentimento, mas na verdade são pensamentos. Eu penso que eu sinto. Não é sentimento. Sentimento é do coração, é lá de dentro de mim. É bem difícil de distinguir, né? Não é é bastante treino. Quando eu falo de necessidade, é uma necessidade que eu tenho, o outro fala de uma estratégia que ele está colocando. Então, são coisas opostas. E quando eu falo de pedido, que eu quero fazer um pedido para o outro, para ele poder me entender e eu conseguir passar por ele através do sentimento e necessidade, a gente fala que o outro lado, ele está sendo, quando é o oposto disso, né, ele está exigindo. Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes eu acho que eu estou fazendo um pedido carinhoso e, na verdade, verdadeira, eu estou exigindo que o outro faça aquilo que eu quero. E não é assim. É fazer um pedido mesmo e, quem sabe, eu recebo um positivo ou quem sabe, eu recebo um negativo. Então, para falar de tudo isso da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, ele trouxe como símbolo uma girafa. E olha a minha girafa que eu fiz. Eu que fiz a minha girafa de papel machê, tá? De jornal. Fiz, pintei. Por que ele diz que o símbolo da comunicação não violenta é a girafa? Porque a girafa tem um pescoço muito comprido, ela é muito alta. Então, lá de cima, ela consegue observar o que está acontecendo. Ela não avalia, ela observa as situações. E ela fica ali só entendendo o que está acontecendo. A girafa, não sei se você sabe, mas é o animal que tem o maior coração. O coração da girafa é muito grande. Então, ela é muito empática, ela é muito sentimento. Então, esse é o símbolo que o Marshall trouxe para colocar. Por quê? Porque a comunicação não violenta é a observação que a girafa faz, é o sentimento, que é o maior coração de todos, é o dela, depois a necessidade que eu tenho com isso, e aí o pedido. E aí, voltando, quando eu falo de pedido, não é exigência. Eu posso estar sendo fofa e posso estar exigindo o outro alguma coisa. Sim. Né? Voltando para aquela situação lá da mãe que chega, né? Chega, o filho está sentado na frente da televisão, mochila e tênis. Quando eu peço para ele, se eu chegar para ele e falar: oi, meu amor, meu querido, amor da minha vida, meu filho, olha, quando você está sentado na frente da televisão, com a sua mochila do lado, isso me incomoda porque eu preciso de organização. Eu quero que você pegue toda vez que chegar da escola sua mochila e seu tênis e coloque no quarto. Isso é uma exigência. Isso não é um pedido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da forma que a gente está falando. Por isso a gente tem que... Mas, Lu, também é bom fazer um parênteses, que é assim, sendo na relação mãe e filho, uma criança em desenvolvimento, é necessário que ele tenha algumas exigências, até para ele aprender certos valores, né? Então, tá tudo bem
Da mesma forma que quando a gente trabalha também, como a gente, sendo ou não empregado, a gente mesmo que é consultora, você vai trabalhar em certas empresas, você é submetido, entre aspas, a certos códigos de conduta. Né? Se a empresa conduz assim, tem que entrar assim, tem que entregar aquilo assado, você assina documentos, né? Você tem que usar tal tipo de vestimenta, você tem que se direcionar. Mas aí nós não estamos falando de comunicação não violenta e conflito. Porque a comunicação violenta ela está voltada a conflito. Quando você tem código, tem regra, bom, está estabelecido, está combinado, acordamos. Quando eu entrei na empresa, eu fiz um acordo com a empresa dizendo que eu seguiria aquelas regras. E a partir desse momento, quando que veio o conflito? Quando eu não quero seguir a regra. Então, aí ou a gente quando alguma coisa que saiu do terreno da regra, né? Não está mapeado, é uma coisa nova. Por exemplo, isso que você está falando. Nós estamos passando por uma transformação na sociedade, graças a Deus, onde todas essas coisas de lugar de fala, de direitos, não eram discutidos. As coisas eram machistas mesmo, eram dominantes mesmo. Então, as pessoas, alguns homens, se achavam no direito de poder pôr a mão no corpo de uma mulher que tivesse um pouco mais exuberante. E isso mudou. Ainda não está, deveria, mas ainda não está totalmente pactuado para todo mundo. Então, esse monte de conflito, né? Ou esse terreno da liderança, que no caso do RH, o RH para com a liderança para com a equipe, que às vezes os códigos não estão muito estabelecidos. Tem um espaço de negociação, né? Que é a hora que a gente fala das necessidades. Quando a gente fala, por exemplo, de liderança e de RH, que você me trouxe, me vem assim na cabeça. O RH, como departamento, tem algumas necessidades que ele precisa cumprir. Necessidades da empresa, necessidades que têm que ser cumpridas. E o líder, às vezes, por sua autonomia, por sua forma de ser, ele tem uma forma diferente de ser. Mas quando a gente fala da comunicação violenta, é para esta comunicação entre eles acontecer. Né? E muitas vezes, enquanto a gente está mediando algum conflito, existem muitos mediadores muito bem conceituados por aí. Outro dia até tive uma reunião com mediadores e palhaços, foi muito legal, porque os palhaços trazendo as emoções e os mediadores trazendo a forma que eles trabalham. E quando a gente é mediador, a gente trabalha muito com isso. Qual que é o fato que aconteceu? E a pessoa, para chegar no fato, demora um pouco. Porque isso não é muito claro, isso não é muito usado. Depois que a gente identifica o fato, a gente vai perguntar o que aquela pessoa precisava. Qual foi a necessidade que aquela pessoa tinha para ter feito aquela dinâmica. E esclarecido isso, chega a ser a mediação. E, Amada, falando em fato, você acredita que falta 7 minutos? Ah, não! O tempo voa, né? Aqui. Então eu vou aproveitar os minutinhos finais, primeiro para agradecer a presença de todo mundo aqui, dizer que a Lu é @Lucila Marques. Coach. Lucila Marques Coach. Isso, se vocês quiserem convidar a Lu para um bate-papo, tirar dúvida, contratar trabalhos, né? Eu quero aproveitar e agradecer a todo mundo. Esse ano foi maravilhoso, eu aprendi coisas à beça. Eu não sei se eu faço outra live, então já quero deixar também umas lindas festas. Feliz Natal para quem é do Natal, Feliz Hanukkah para quem é do Hanukkah, né? Tudo de bom para vocês. E Lu, querida, sempre um prazer. Suas considerações finais, minha amiga, sobre essa temática, ou o que você quiser. Primeiro, agradeço demais a oportunidade de estar com você. Vocês sabem que eu amo bater papo com você e a gente tem batido papo nas lives, né? Então, também é gostoso, adoro. Você sabe que eu adoro falar demais, mas eu amo você total, você está super no meu coração. Quando quiser, me chama de novo, a gente bate outros papos. Realmente, quem quiser, eu pus aqui, Lucila Marques Coach. Quem quiser, o Pedro está dando parabéns, Luz. Quem quiser me contatar, fica à vontade. Aí eu vou fazer um comercial, posso fazer? Claro. Dia 29 agora, estou fazendo um webinar, que é a respeito de metas para 2021, que é preparar para acontecer. Esse webinar é totalmente gratuito na faixa. Você vai pelo Simpla e lá no Simpla você pode fazer a inscrição. É para a gente começar 2021 pensando em algumas coisas importantes e interessantes. Convido todo mundo e você também, Lu. Não perco por nada que eu não sou boba.
Querida, fica na paz, um beijo para todo mundo, saudade imensa, tá? Gente, obrigada. Bom Natal para vocês. Tchau, bom Natal e bom ano. Bom, eu falo com vocês dia 29. Beijo.